ainda assim queiram, pode enviar a presença no chat, só para a gente conseguir gerar aquela planilha, mas ela já vai ser gerada com esse ok que vocês deram conforme eu ia lendo a lista, certo? Então, deixa eu compartilhar aqui a nossa tela, para ficar mais fácil, certo? Então tá, como eu mencionei para vocês, então a nossa aula de hoje é as aulas 37 e 38, Identidade Cultural, Padronização e Diversidade. Fazendo uma breve retrospectiva do conteúdo visto nessa aula, a gente viu sobre os problemas de hegemonização da cultura, os valores que são passados, a padronização de determinados valores, os países a quem se interessa padronizar essas culturas e a indústria que também é muito mais vantajoso para ela padronizar aí indivíduos para conseguir vender determinado produto, certo? Vimos também os riscos para algumas comunidades, para algumas tribos, sobre essa globalização existente aí essa globalização da cultura existente no nosso mundo hoje, certo? Então, de maneira bem resumida, certo? Eu não vou trazer todo o conteúdo já exposto na nossa última aula, mas é basicamente esses os pontos tratados nessa aula em questão. Então, com base nisso, nós podemos já partir para o exercício. Então, exercício 1. Numa conferência no segundo... Deixa eu ativar o modo aula. Deixar. Então, numa conferência no Fórum Cultural Mundial intitulada Hegemonia e Diversidade Cultural, publicada no Le Monde Diplomatique, em janeiro de 2007, o compositor, cantor e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil afirmou: a noção de diversidade pode se contrapor à realidade das hegemonias, mas gostaria de frisar a vocês que não podemos descartar a validade do que chamamos de humano, mesmo que isso esteja infinitamente em aberto, esvaziado do velho conteúdo civilizador. Que a humanidade signifique entre nós esse desejo de completar-se no outro, seja no vizinho ou no desconhecido. Que passamos nos completar uns aos outros para além da tolerância. Certo? Essa aqui é uma frase do Gilberto Gil, presente no Hegemonia e Diversidade de Cultura, certo? Disponível no seguinte endereço eletrônico. Beleza? Vocês podem, caso queiram ler na íntegra, basta clicar aqui. Então, a partir dessa citação, responda as 4 questões que seguem. Então, questão A. Logo no início do texto, há uma palavra que pode ser associada à ideia de padronização cultural. Que palavra é essa? Explique se esse termo está usado no contexto com conotação positiva ou negativa. Certo? Isso é uma coisa que acontece, às vezes vocês esquecem de responder ou justificar a questão. Vocês se preocupam com a primeira parte dessa pergunta, esquecendo que ela tem uma segunda parte, uma justificativa, alguma coisa do tipo. Então, gabarito, trata-se da palavra hegemonia. No texto, a noção de diversidade, avaliada positivamente, opõe-se à realidade das hegemonias, vista negativamente. O então ministro reconheceu a tendência contemporânea de diluir a diversidade cultural na uniformização do pensamento e valores, de acordo com as intenções dos grupos dominantes. Certo? Então, questão B. A despeito da diversidade cultural, Gil reconheceu que há um valor universal que igualaria todas as pessoas. Explique que valor é esse, levando em conta a proposição antropológica de que todas as culturas são equivalentes. Certo? Então, gabarito. Esse valor está associado a tudo o que chamamos de humano, mesmo que isso esteja infinitamente em aberto. Para Gil, a humanidade deveria ser entendida como um desejo de completar-se no outro, o que seria um elemento fundamental de todas as culturas e estaria ligado ao próprio espírito gregário dos seres humanos. Certo? Então, um comentário a respeito dessa questão. Então, isso aqui é a proposição, é uma afirmação, certo? Uma frase, uma sentença antropológica, ou seja, essa sentença antropológica é de que todas as culturas são equivalentes. Isso a gente consegue encontrar nessa afirmação, nessa frase do Gil, que é a tentativa de se completar no outro, certo? Então, nenhuma cultura será melhor ou pior, mas eu tento me completar com aquilo que o outro tem a me oferecer, porque as nossas culturas não possuem juízo de valor, elas são todas equivalentes, certo? Então, é assim que nós podemos traduzir essa questão. Beleza? E questão C.
O que Gil quis dizer quando afirmou seu desejo de que possamos nos completar uns aos outros para além da tolerância. Então, de acordo com o gabarito, Gil tentou mostrar que, para respeitar e valorizar a diversidade cultural, não basta tolerar as manifestações culturais dos outros grupos humanos. Seria preciso ir além, aprendendo a completar-se no outro, uma postura que fosse mais de proximidade afetiva do que de distanciamento. Certo? Então, existe aqui uma interpretação, o conceito, a palavra tolerância, ela está sendo assumida aqui de uma forma muito específica. Por quê? Porque o Júlio não quer que nós apenas toleremos a cultura dos outros. Ele não quer que a cultura alheia seja apenas tolerada. Mas ele faz menção a uma possível aceitação, uma possível completude nessa outra cultura. Uma tentativa de entendimento para conseguir absorvê-la, compreendê-la, certo? Essa aproximação, ela não vai ser obrigatória, ela não diz respeito apenas à tolerância com uma conotação negativa. Ela diz respeito sobre essa proximidade afetiva, ou seja, é trazer essa aproximação, essa tolerância de forma mais empática, de forma mais educada, de forma mais simpática, de forma mais afetiva, de forma mais carinhosa, certo? Então é assim que a cultura, que as diferentes culturas, elas devem ser assumidas de acordo com o Gil, certo? Elas têm que ir além da tolerância, certo? Então ela tem que visar essa parte mais afetiva, beleza? Questão D. Relacione sua resposta anterior à seguinte passagem da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais. A diversidade cultural se fortalece mediante a livre circulação de ideias e se nutre nas trocas constantes e da interação entre as culturas. Bom, se a gente precisa ir além da tolerância, então é mais do que claro que então essa cultura ela vai ser através da troca de ideias. Então a minha tolerância, essa proximidade afetiva, ela vai promover essa troca de ideias, certo? Essa interação, certo? Então eu vou nutrir essas trocas, essa circulação. Então, de acordo com o gabarito, a ideia de Gil para que os grupos com culturas diferentes deveriam não apenas tolerar-se, mas completar-se, é confirmada pelo documento da Unesco, que afirma categoricamente que a diversidade cultural se nutre das trocas constantes e da interação entre culturas, o que significa dizer que ela só se manifesta plenamente se houver desejo de completar-se no outro, seja no vizinho ou no desconhecido. Certo? Então, essa aqui é a resposta. Outras respostas também são válidas, desde que elas se conectem com o argumento utilizado, ou seja, com a afirmação do Gil, com este documento da Unesco, certo? Então, para aqueles que não responderam ainda os exercícios do plural, que é a sala inteira quase, porque só 2, como eu mencionei, responderam. Então, tentem responder ou com este gabarito ou com as palavras de vocês. Com as palavras de vocês é sempre o ideal, porque já é um treinamento para a apresentação de seus argumentos e de suas ideias. Algo necessário para a redação que vocês farão futuramente no vestibular. Mas, enfim. Continuando, questão 2 do Enem. Falando em vestibular, olha aí o Enem. Quanto ao choque de civilização, é bom lembrar que a carta de uma menina americana de 7 anos, cujo pai era piloto na guerra do Afeganistão. Ela escreveu que, embora amasse muito seu pai, estava pronta a deixá-lo morrer, a sacrificá-lo pelo seu país. Gente, se tem uma coisa que eu sou muito curioso é esse sentimento de patriotismo, esse nacionalismo, morrer por uma causa no país. A psicanálise também se interessa muito pela análise dessas questões, e eu acho muito curioso pessoas irem na guerra, sacrificar em nome dessa causa, porque faz muito sentido guerras, né? Não precisamos mais conquistar territórios hoje em dia. Mas, enfim, fechando esse parênteses, esse comentário pessoal, voltando. Então, teve essa afirmação dessa menina, cujo pai era piloto do Afeganistão, e ela iria deixá-lo morrer e sacrificá-lo pelo seu país. Então, continuando o texto, quando o presidente Bush citou suas palavras, elas foram entendidas como manifestação normal de patriotismo americano. Certo? Existem algumas imagens na internet onde tem um patriota americano com a Bíblia e uma arma, em comparação com um muçulmano também dotado só que dotado do Alcorão, a bandeira da sua nação e uma arma também.
nós interpretamos de forma bem diferente essas duas imagens. Numa, a gente é muito mais fácil associar ao terrorismo, a outra ao patriotismo americano. Essa é a parte interessante de como o sentimento patriota pode ser interpretado dependendo de como ele é apresentado para nós ou da concepção que nós já possuímos. Mas, continuando, vamos conduzir uma experiência mental simples e imaginar uma menina árabe maometana pateticamente lendo para as câmeras as mesmas palavras a respeito do pai que lutava pelo Talibã. Não é necessário pensar muito sobre qual teria sido a nossa reação. Ou seja, aqui no restante desse texto, ele apresenta essa mesma imagem que eu narrei para vocês, só que aqui é com uma menina maometana falando as mesmas palavras do outro. E como que nós iríamos interpretar isso? É o mesmo caso do patriota e do terrorismo dotando seus líderes religiosos, suas armas e suas bandeiras. Certo? Isso aqui é um trecho do Zizek, um filósofo atual. As observações dele a respeito da realidade são bem complexas e bastante pertinentes. Certo? Isso está presente no Bem-vindo ao Deserto do Real. Ele tem vários vídeos no YouTube para aqueles que quiserem se aprofundar um pouquinho mais no Zizek, dá uma pesquisada que o cara é bom. A situação imaginária proposta pelo autor explicita o desafio cultural do prática da diplomacia? Não, porque não está sendo mencionada a diplomacia. Exercício da autoridade? Sim. Por que o exercício da alteridade? Porque está forçando, está exercitando a possibilidade da gente conseguir entender o lugar do outro. Ou seja, um é patriota, o outro terrorista. Por quê? Então é esse o exercício da alteridade. Entender de acordo com a perspectiva do outro. Expansão da democracia? De forma nenhuma. Se foi mencionado guerra, se foi mencionado todo esse cenário, a última coisa que está sendo defendida aqui é a expansão da democracia, apesar de estar colocando aqui a possibilidade de se sacrificar pelo seu país. Mas isso não é precisamente a democracia, mas o sentimento patriota. Certo? D. Universalização do progresso? De maneira nenhuma. O texto não menciona esse progresso, está apenas, novamente, praticando aí o exercício da alteridade. E conquista da autodeterminação? Também de maneira nenhuma, porque você não está se autodeterminando. O texto está apenas expondo essas duas visões de mundo, expondo essa maneira de lidar, tanto no país americano quanto no país muçulmano. Então, 3. Então, resposta correta é a resposta B. Então, vamos lá. Então, questão 3. Unicamp. O relato a seguir é parte da biografia de um homem que passou sua infância no atual Mali. Em novembro de 1918, a África, como a metrópole, festejou o fim da Grande Guerra Mundial e a vitória da França e seus aliados. Estávamos orgulhosos do papel desempenhado pelos soldados africanos na frente de batalha. Os sobreviventes que voltaram em 1918 e 1919 foram a causa de um novo fenômeno social, que incluiu na evolução da mentalidade nativa. Estou falando do fim do mito do homem branco como ser invencível e sem defeitos. Isso aqui é um Niban, certo? Presente aqui o menino Fula, certo? Léo, o menino Fula. Enfim. Considerando o relato acima, é correto afirmar que a presença dos soldados africanos contribuiu para construir uma identidade africana sustentada nos princípios bélicos do imperialismo europeu? De maneira nenhuma. Se tem uma questão, se tem uma alternativa errada, essa daqui. Porque a presença dos soldados africanos ela não remete a esse imperialismo europeu que utiliza os princípios bélicos, certo? É exatamente, justamente o contrário. A presença de soldados africanos nos conflitos contribui para o questionamento do mito da superioridade do homem branco? É exatamente isso aqui, e essa, inclusive, é textual, certo? Não é uma pegadinha, mas ela está simplesmente afirmando aqui falando do fim do mito do homem branco, certo? A presença de soldados gerou esse tipo, e foi por isso que fez uma revolução, certo? Que promoveu esse fenômeno social aludido no texto, certo? Então, a resposta correta é a alternativa B. Mas vamos continuar lendo as outras para descobrir o erro presente nelas. O autor apresentará a fragilidade do homem branco e instaurou um discurso inverso de superioridade dos africanos? De maneira nenhuma. Não está sendo mencionada a fragilidade do homem branco. Pelo contrário, coloca-se o homem branco como alguém que já foi destruído porque ele já possuía essa reputação de superior. Então é exatamente o oposto. Certo? Não existe a fragilidade, mas a substituição, com o negro conseguindo quebrar esse mito da superioridade que já vinha há gerações.
E alternativa D, o autor, ao apresentar o norte da África como parte da França, exaltou o projeto imperialista francês e suas estratégias de integração cultural. Também, de maneira nenhuma, não é isso, porque essa daqui muito se assemelha à primeira, que é essa tentativa de imperialista. Certo? Então, D e A, elas tratam de temas ligeiramente semelhantes, então elas não podem ser consideradas as alternativas corretas. Então, a alternativa correta nessa questão é a alternativa B. 4. Enem. Próximo da igreja dedicada a São Gonçalo, nos deparamos com uma impressionante multidão que dançava ao som de suas violas. Tão logo viram o vice-rei, cercaram-no e o obrigaram a dançar e pular. Exercício violento e pouco apropriado, tanto para sua idade quanto posição. Tivemos nós mesmos que entrar na dança, por bem ou por mal, e não deixou de ser interessante ver numa igreja padres, mulheres, frades, cavaleiros e escravos a dançar e pular misturados e a gritar plenos pulmões: Viva São Gonçalo do Amante! Certo? Então, isso aqui, Barbinais, Le Gentil, certo? Aqui o livro onde esse fragmento foi extraído. Indo para a questão, o viajante francês, ao descrever suas impressões sobre uma peça ocorrida em Salvador em 1717, demonstra dificuldade em entendê-la. Por quê? Como outras manifestações religiosas no período colonial, seguia preceitos advindos da hierarquia católica romana? Não. É exatamente por não seguir determinados preceitos que gerou aí a surpresa desse viajante. Demarcava a submissão do povo à autoridade constituída? Não, exatamente o oposto, porque nessa igreja você não existia autoridade. Todos estavam praticamente iguais, eles estavam nivelados. Certo? C. Definia o pertencimento dos padres às camadas populares, não somente dos padres, né? Aqui todo mundo estava compartilhando o mesmo sentimento, então não podemos afirmar a letra C como alternativa correta. D. Afirmava um sentido comunitário de partilha da devoção. Essa aqui é a mais próxima, é a mais correta, por quê? Porque todos estão comemorando aqui esse evento, certo? Então todos estão dançando iguais. Por que essa daqui? Porque a letra E, ela se configura errada do mesmo modo como a letra C, certo? Então vamos ler a alternativa E. Harmonizava as relações sociais entre escravos e senhores. Não também. Por quê? Porque você não está harmonizando apenas a relação entre escravos e senhores ou entre padres e as camadas populares, certo? Você está nesse cenário, tá? Existe aí estão compartilhando o mesmo sentimento, estão festejando, certo? É por isso que a letra D é a mais apropriada, que afirmava um sentido comunitário de partilha da devoção. Por essa razão, ela acaba sendo a alternativa correta. 5. As fronteiras entre Bélgica e a Holanda e entre os Estados Unidos e o México têm uma semelhança, servem para separar os territórios de dois países diferentes. Entretanto, como se vê as imagens, ultrapassar a primeira fronteira é bem mais fácil do que atravessar a segunda, o que gera uma dúvida. Existem fronteiras intransponíveis? Certo? Pessoal, eu gostei muito dessa imagem, porque olha só, o que são as fronteiras? Certo? O que separa um país do outro? Por que é necessário esse tipo de separação? No passado, existiam disputas territoriais, existiam guerras, um certo imperialismo mais primitivo, domínio, território, mas hoje em dia esse tipo de discussão não faz muito sentido se nós somos civilizados de fato. Certo? Por que se proteger de outra nação? Qual que é a ameaça que outra nação ou que outra população pode exercer para mim? Nós não vivemos mais na selva, nós não somos mais primitivos com medo de uma guerra iminente que pode ser travada entre comunidades diferentes. Se nós trabalhamos a tolerância, se nós somos civilizados, se a gente consegue ter discurso racional, enfim, as fronteiras elas parecem uma grande palhaçada, certo? E é exatamente o que essa imagem traz para a gente, porque numa delas, olha só, a fronteira ela é praticamente invisível, você consegue pular de um lugar para o outro, certo? É como se você estivesse no país e vai para o outro, sem a necessidade de passaporte ou algo. Essa daqui já é bem diferente, certo? Olha só, o muro, certo? Isso aqui já faz alusão àquela proposta do Trump, né? Colocar aquele muro separando o seu país do outro. Então, isso é uma discussão pertinente sobre os limites dessas fronteiras e qual a real necessidade delas, certo? Então, é basicamente isso. Então, voltando aqui,
Então, tratando deste tema, o escritor francês Edouard Glissant, que atuou ativamente na Unesco, escreveu um artigo intitulado Não há fronteiras que não se ultrapassem, publicado em 2006, do qual foi extraído o seguinte fragmento. Convivemos com as fronteiras não como símbolos e elementos do impossível, mas como lugares de passagem e de transformação. Na relação, a influência mútua das identidades individuais e coletivas requer uma autonomia real de cada uma dessas identidades. A relação não é confusão ou diluição. Posso mudar me transformando com o outro, sem me perder nem me desnaturalizar. Por isso temos necessidade de fronteiras, não mais para nos deter, mas para exercermos essa livre passagem para o outro, para salientar a maravilha do aquilá. Então, de acordo com esse historiador, com esse escritor, ele já entende as fronteiras de forma um pouco mais positiva. Por quê? Porque elas servem para delimitar as identidades culturais, certo? Então, na medida em que serve para delimitar e me reafirmar a minha própria identidade, ela ao mesmo tempo me permite ir lá para conhecer a identidade cultural do outro e permitindo eu absorver também aquilo de bom que ele pode me proporcionar. É uma interpretação muito mais positiva a respeito da utilidade e necessidade dessas fronteiras, aquilo que elas remetem, aquilo que elas significam. Certo? Então, a partir das ideias de Glissant e das imagens, discuta qual a importância cultural das fronteiras entre países, que relação existe entre as fronteiras e as trocas culturais, as fronteiras facilitam ou dificultam o intercâmbio e as mudanças culturais. Então, aqui é uma questão interpretativa, bem interpretativa, no qual você tem essa imagem e essa afirmação desse escritor, onde aqui faz a menção à parte negativa das fronteiras e aqui a necessidade, a possibilidade de você interpretar ela como invisível e inexistente. E aqui a interpretação dele de acordo com as fronteiras, que servem apenas, que é encarada de forma muito mais positiva. Ou seja, então, de acordo com tudo isso que você pode extrair desse texto, dessas imagens, você deveria trazer aqui na sua resposta algo que articular, algo que respondesse ou essas três questões de forma pontual, ou um texto corrido que trata de cada um desses tópicos. Então, de acordo com o gabarito, para Glissant, as fronteiras são importantes porque ajudam a garantir uma autonomia real às identidades culturais, assim marcam os limites entre países e entre culturas, como mostram as imagens. Elas podem ser mais ou menos fechadas, sugerindo mais integração ou segregação. De qualquer modo, Glissant acredita que as fronteiras são lugares de passagem e de transformação, pois permitem a influência mútua das identidades. Essa influência não é confusão ou diluição, pois é possível que ocorram mudanças culturais sem que as identidades se percam. As fronteiras, assim, não seriam obstáculos, mas uma livre passagem para o outro, para salientar a maravilha do aquilá. Desse modo, as fronteiras facilitariam o intercâmbio cultural, pois colocariam culturas diferentes frente a frente. Dessa relação, nasceriam as trocas culturais motivadas por fatores externos. Certo? Então, essa aqui é uma possibilidade de interpretação dessas questões, certo? Indo agora para a leitura complementar. O excerto a seguir, escrito pelo professor Valdenir Caldas, discute a questão da diversidade e da padronização cultural em tempos de globalização. Globalização da cultura ou cultura da globalização? Devemos pensar em uma sutil e importante diferença entre globalização da cultura e cultura da globalização. Então, existem esses dois conceitos aqui, que apesar de soarem parecidos, eles remetem a coisas bem diferentes. À parte, todas as notórias questões políticos e ideológicas que envolvem esses dois conceitos podem ainda registrar o seguinte: a globalização da cultura é um fenômeno que acontece de cima para baixo do capital. Algo muito semelhante ao antigo, mas não menos contemporâneo, conceito de subdesenvolvimento, surgido ainda na década... A globalização da cultura é um fenômeno que acontece de cima para baixo, por força do capital. Algo muito semelhante ao antigo, mas não menos contemporâneo, conceito de desenvolvimento surgido ainda na década de 1960. Por meio dos veículos de comunicação de massa, tendo como padrão ideal o país hegemônico, passamos a consumir um modelo de cultura essencialmente comercial, que os estudiosos chamam de cultura de massa.
Trata-se, como vimos anteriormente, de uma cultura pasteurizada, atomizada e que chega a todos os países do mundo, exceção feita aqueles de orientação comunista. Não nos surpreende, por exemplo, encontrarmos crianças vestidas de Superman, Homem-Aranha, Barbie ou qualquer outro super-herói, saboreando seu sanduíche predileto ou chupando sorvete em uma loja McDonald's. A moda, a culinária, a música, o cinema e a própria forma de se apresentar socialmente, entre outras coisas, orientam-se especialmente pelo padrão norte-americano de ser. Essa tendência, porém, não é nova. Ela já vem desde o início dos anos 1950, quando aquele país realmente assumiu a hegemonia do capital em todo o mundo. O fenômeno chamado globalização da cultura apenas consolida toda essa trajetória. Certo? Então, existe essa padronização. Isso aqui tudo para descrever o fenômeno da globalização e da hegemonia cultural, entre aspas. Não é à toa que a cultura urbana norte-americana, especialmente de Nova York, mas não só, é frequentemente associada a uma cultura da modernidade. Isso, claro, de alguma forma cria certo fascínio sobre milhões de pessoas, a inegável opulência econômica e essa imagem da cultura da modernidade, seja verdadeira ou não, passa então a ser referência mundial. Ao lado de toda essa força mítica do capital, devemos considerar também a incontestável presença dos veículos de comunicação de massa, com suas mensagens sedutoras que fascinam, comovem e influenciam multidões em todo o mundo. Vista assim, portanto, a globalização, especialmente no tocante à cultura, não deve ser interpretada como um processo natural e espontâneo. É preciso pensar nisso quando tratamos as questões culturais do processo de globalização. Então, existe aqui essa forma de se interpretar, né? Globalização da cultura e cultura da globalização. Ou seja, a cultura que é globalização da cultura, com essa troca de informação cultural, e a cultura da globalização. Essa daqui já remete a muito mais à hegemonia cultural. Vocês estão indo agora para o gabarito, para interpretar essa resposta. Então, discuta a partir das informações do texto os efeitos da globalização da cultura. Esses efeitos são positivos ou negativos? Certo? Então, o ideal aqui nessa questão seria descrever, argumentar sobre esse fato mencionado no texto, articulando também com o conteúdo apresentado na aula, certo? Aqui a gente tem a globalização da cultura, a cultura da globalização, a hegemonia, e o ideal seria trazer os pontos positivos ou negativos. Gente, é muito importante vocês se concentrarem, pesquisarem a respeito desses temas, porque quanto mais referência, quanto mais conhecimento vocês possuírem de determinado assunto, melhor será a argumentação de vocês em uma redação, certo? Então não adianta vocês irem lá e explicarem com a opinião de vocês. É preciso vocês sempre fundamentarem, utilizarem de onde estão extraindo essas informações, porque aí mostra que vocês possuem um conhecimento mais rigoroso, vocês não estão falando besteira. Traduzindo aí para o português, claro, fica mais acadêmico, fica mais científico, fica mais rigoroso, fica mais sério o pensamento de vocês, caso com as referências que vocês podem utilizar para enriquecer sua argumentação. Então, indo para o gabarito, a cultura da globalização parece estar ligada ao pensamento único, hegemônico, que foi se impondo no mundo a partir dos anos 1990. Trata-se de uma tentativa de padronização cultural por meio da qual os países mais ricos impõem sua cultura aos demais, apresentando isso como globalização da cultura, certo? Então, existe a cultura da globalização, que é a hegemonia e a padronização, e eles conseguem alcançar essa padronização vendendo um produto que é fajuto, ou seja, eles vendem isso como globalização da cultura. Então, esse é o lado negativo, a maneira como a gente pode interpretar como que os países mais ricos, como que os países dominantes, como que a classe dominante dotada do poder, ela consegue impor aí seus valores, certo? Promovendo a cultura da globalização, mas afirmando que isso é a globalização da cultura. Na verdade, não existe exatamente globalização. Existe sim, para o professor Caldas, uma espécie de desrespeito à diversidade cultural. Certo? De acordo com o texto, é assim que nós podemos interpretar. O aluno pode apontar tudo isso como aspectos negativos da globalização da cultura. Porém, mas também pode dizer que, a despeito dessas imposições, a globalização diminuiu fronteiras culturais,
facilitando o acesso à informação, permitindo, em tese, que haja mais contato entre culturas diferentes. Certo? Então, existe essa possibilidade? Existe a troca cultural? Existe. Só que a gente precisa sempre ficar muito atento se essa troca cultural não está matando valores culturais de determinada comunidade com essa cultura da globalização, certo? A troca cultural existe? Existe. Mas a gente precisa sempre prestar atenção quando que é globalização da cultura e quando que é cultura da globalização. De acordo com o texto, não existe essa globalização de acordo com o Caldas, certo? Mas pode ser mencionado também isso como um ponto positivo, prestando atenção nas devidas consequências presentes, certo? Pessoal, com isso nós terminamos a correção dos exercícios, certo? Semana que vem faremos a aula de filosofia, então deixa eu parar aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão? Por favor, vão lá, respondam os exercícios. Agora vocês têm acesso ao gabarito, podem colocar lá a resposta, tentem responder com as palavras de vocês, porque, como eu já disse, tudo isso já é um... como que eu falo? Já é um treinamento para vocês. Tá respondido no plural ou tá respondido no seu caderno? Respondido já, plural, beleza. É que antes de eu entrar aqui, só dois havia feito, mas eu acho que vocês conseguiram responder antes, nesse período. Fiz junto de você. Ah, legal. Tá certo. Pessoal, eu agradeço a presença. Obrigado pela participação. Se vocês não têm alguma dúvida, se vocês não possuem nada, a aula está finalizada. Terminamos aí no horário, 9h18. Beleza? Obrigado, pessoal. Falou, gente. Eu que agradeço. Oi? Aula? Eu vou perguntar para a Jaque se teremos aula na quinta-feira, certo? De qualquer modo, eu comento no grupo, afirmando ou não se teremos aula. Beleza? Então, aguardo vocês no nosso próximo encontro.